Fala pessoal, agora sim, agora estamos chegando em temas simplesmente quentíssimos dentro do português, tá? Nossa aula hoje é sobre pronome, ainda em classes gramaticais. São 10 classes de palavras, tá? Algumas menos comuns em provas, outras bem mais comuns. O pronome aqui, olha, simplesmente está no top 3 ali com certeza, cara, junto com conjunção, com verbo, no top 3 se for olhar até do português, porque despenca, tem prova, cara, que cai 3 questões só sobre pronome, tá? Além de pronome ser a base para outros tópicos, como colocação pronominal, que vamos ver lá na frente, tá? Então, essa aula aqui, cara, quem não fizer ela e der prosseguimento no curso, vai estar deixando uma lacuna enorme no português. E assim como na matemática, por exemplo, a base faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença. Então, bora lá. Os pronomes são palavras que têm a função de quê? Substitui ou acompanha o substantivo. Novamente, recapitule aí, olha, sobre as aulas que estudamos. O que é um substantivo? Me diz aí, definição somente. O que é um adjetivo? O que é um artigo? Tem que estar na ponta da língua, tá? Aqui, o pronome, o que é ele? Ele substitui ou até mesmo acompanha o próprio substantivo, que a gente viu que é nome, tá? Então, esse pronome ele evita repetições, ambiguidades e torna a comunicação mais fluida e clara. Perfeito? Eles são usados para indicar as pessoas do discurso, ou seja, quem fala, com quem se fala e de quem se fala. A gente vai ver isso aqui no detalhe. Pode mostrar posse, pode indicar algo vago, entre outras coisas aí, tá? Então ela é muito importante, o pronome, junto com outras classes gramaticais. Olha, conjunção, advérbio, verbo, isso que é o mais comum em prova, tá? Então fica atento. Essa aula aqui provavelmente vai ser dividida em partes, porque sobre pronome é muita coisa, tá? Até o início aqui é muita coisa, fora o que a gente vai ver lá na frente. Então, monta seu resumo aí bisurado, baseado no que eu for te falando aqui, que não tem erro, tá? Primeiro ponto, definição. Anota aí, tem que estar na ponta da língua. Acompanha, substitui o advérbio, né? Não, substantivo. Tipo de pronome, quais são eles? São vários aqui, tá? Vou te pontuar os mais importantes, entretanto, tem que estar com todos os tipos na ponta da língua, porque é muito importante. Quais são esses tipos aí, Miguel? Temos, primeiro de tudo, os pronomes pessoais, tá? Olha o nome aqui intuitivo. Ele indica a pessoa, beleza? Ele reflete as pessoas do discurso, substituindo os substantivos e indicando quem está falando, a quem se fala ou de quem se fala. Além disso, ele conjuga os verbos, tá? Por exemplo, vou te mostrar aqui, olha, o eu, pronome pessoal. Eu vou. Pode ser o tu aqui também, tu vais, ele conjuga os verbos, beleza? Então a gente vai ver isso depois também, tá? Mas em relação aos pronomes pessoais aqui, olha, depois eu vou até completar o quadrinho que tem os pronomes pessoais retos e oblíquos, tá? Então vou deixar bem bisurado aqui para você. Vou mudar aqui rapidinho, pera aí. Beleza, agora ficou redondinho aqui, olha que legal. Vou traduzir esse quadrinho para você que está começando aí nos estudos e nunca viu esse tópico. Temos os pronomes pessoais, que ainda estamos vendo aqui, tá? O primeiro tipo de pronome que a gente tá vendo. Dentre eles, temos os pronomes pessoais na primeira pessoa do singular, que é eu, e também a primeira pessoa do plural, tá? Na primeira pessoa temos singular plural, da mesma forma na segunda. Singular plural, da mesma forma na terceira. Singular e plural, beleza? Agora foca aqui, olha, nos pronomes pessoais retos. Temos o da primeira pessoa do singular, que é eu. Segunda pessoa do plural, nós, tá? Eu, nós. A segunda pessoa do singular, aqui, olha, é tu, perfeito? A segunda pessoa do plural, vós. E por aí vai, tá? Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Terceira pessoa do plural, eles ou elas, perfeito? Agora pega só essa parte aqui primeiro, tá? Tem que saber na ponta da língua isso aqui, beleza? Já pode decorar, arrumar técnicas de fixação e tudo mais. Tem que estar na ponta da língua. E aqui, olha, agora eu quero que você foque nos próximos quadrinhos aqui, que são o quê? Os pronomes pessoais nos casos oblíquos, tá? Temos os tônicos e os átonos. Eu sei, Miguel, é muito difícil, né, isso aqui que a gente está vendo. Pois é, quem está passando a primeira vez, cara, pode ser muita coisa, mas você vai ver que vai ficar bem batido. Isso aqui não tem como pular, cara. Você vai ter que saber na ponta da língua. Agora, claro que não, ninguém vai decorar isso aqui, olha, logo de cara, para quem está passando a primeira vez aí, tá? Mas ao longo do tempo, você lendo seu resumo aí várias vezes, criando esses post-its que eu colocava na parede, assim, olha, mapas mentais ou até lá flashcards no Anki, te ajuda a fixar isso aqui. Tem que saber, tá? Os pronomes pessoais retos, os pronomes pessoais oblíquos. Dentro do oblíquo temos os tônicos, olha só, mais forte, tá? Tônico, tônico. E temos os átonos, mais fracos aí.
Dentro dos pronomes pessoais oblíquos tônicos, tem esses aqui, olha. Mim comigo, nós conosco, ti contigo, vós convosco, ele, ela, se consigo, eles, elas, se consigo também, tá? E cada uma referente que é a pessoa, beleza? Temos os de primeira pessoa, mim comigo, nós conosco. Eu decoraria dessa parte só eles aqui mesmo, tá? Aqui tem que saber que eu é primeira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural e por aí vai. Perfeito? Dentro dos pronomes pessoais oblíquos átonos, ele tem essa forma mais fraca, tá? Olha só, me, nós, te, vós, o, a, lhe, se, os, as, lhes, se. Pode ver, olha, aqui, olha, nós sem acento, aqui é nós com acento, é mais forte, tá? Então tem que ficar atento a esses detalhes aí, olha, mim, olha como é que é mais forte a fonética, a gente falando que mim, aqui é me, tá? É mais fraco, é átono, aqui é tônico, perfeito? Recapitulando, quadrinho que a gente tem que saber, principalmente, olha, pronomes retos, quais são eles? São esses aqui, tá? Pronomes oblíquos tônicos, que são os mais fortes, que são esses aqui. Pronomes oblíquos átonos, que são os mais fracos são esses aqui. Tem que saber isso porque lá na frente isso cai em questão, tá? Tanto aqui também, olha, para saber questão de colocação pronominal, para saber se a gente usa entrega-lhe ou entrega-o. Esse tipo de coisa cai demais, tá? Então lá na frente vou te passar o bizu, não vou falar agora para não poluir muito nossa cabeça. Mas dessa parte, o que você tem que saber? Definição geral de todos os pronomes, que é isso aqui. E dentro do tipo pessoal, pronome pessoal, você tem que fixar isso aqui, cara, não tem jeito, tá? Mas te garanto, com o tempo dá para fixar de boa. Olha um exemplo aqui do uso de algum desses pronomes pessoais e olha. Eu estou estudando. Eu estou estudando. Olha o pronome aqui, cara, primeira pessoa do singular, tá? Esse aqui, olha, eu. Tá aqui na frase. Tá fazendo a função de pronome? Tá. Tá substituindo o nome, o substantivo. Se eu pôr aqui, olha, Miguel, aí já é substantivo, tá? Miguel está estudando. Tem que concordar tudo aqui. Miguel está estudando. Perfeito? Quero substituir o Miguel por algum motivo aqui, por um pronome. Tem que colocar um pronome aí, põe eu estou estudando. Pegou? E aqui, olha, eles, terceira pessoa do plural. Eu, tu, eles, tá? Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são, tá? Ou eles vão, no caso aqui. Eles, pode ser assim, olha, João e Maria vão ao cinema, ou seja, eles vão ao cinema. Quero substituir o nome, que é o substantivo nesse caso, coloco o quê? Pronome. Fechou? Entendi, Miguel, agora tá ficando tranquilo. Pois bem, agora a gente vai para o segundo tipo de pronome que a gente tem que saber também. Pronomes possessivos. Pega aqui, tá? É bem intuitivo. Possessivo é posse. Indica posse. Grava essa definição aqui também. Enquanto os pronomes pessoais têm as funções específicas também, tá? Que reflete as pessoas do discurso. Beleza? Como aqui, olha, ou substitui mais diretamente ali os nomes, tá? Enquanto aqui indica posse. Bem de boa, bem fácil. E são esses aqui os pronomes pessoais, olha. Meu, minha, teu, tua, seu, sua. Singular, tá? Como a gente está vendo. E aqui, olha, nosso, nossa, vosso, vossa, deles, delas. Pode ver, cara, que é só o nosso. Grava só o nosso, que a gente já sabe que tem feminino, tá? E a gente sabe que tem plural, nossos e nossas também, beleza? Então é só pegar o meu, teu e o seu. O nosso, o vosso e o dele, que a gente sabe que existe deles, beleza? Ou delas ainda, tá? Mas são só esses aqui. Como você está vendo, ele realmente indica posse, olha só. Olha o exemplo aqui embaixo. Este é meu livro. Cadê o substantivo? Está aqui. Uai, Miguel, mas não está substituindo. Pois é, você esqueceu então da definição do pronome. Ele acompanha ou substitui, tá? É um ou outro, no caso, que está acompanhando o substantivo, que é o nome. Isso aqui é livro. É um nome de um objeto que a gente lê. Então, nesse caso, meu, está acompanhando o nome. E está indicando posse, concorda? Meu livro, meu controle. Então, está indicando posse é um pronome possessivo. E na prova vai te dar isso aqui, tá? Vai te dar uma oração como essa, vai grifar essa palavra e te perguntar a qual classe gramatical essa palavra pertence. Vai colocar lá verbo, pronome, advérbio, ou ainda, vai colocar mais difícil, pronome pessoal, pronome reto, pronome demonstrativo, e você tem que saber, tá? Aqui embaixo a mesma coisa, olha, nossa casa é grande, casa é o substantivo, nossa, é nossa posse, tá? Nossa casa.
está acompanhando o substantivo. Então aqui temos um pronome possessivo. É só isso que eu quero que você saia sabendo desse tópico aqui por enquanto, tá? Aqui da mesma maneira, sua mochila, beleza? Então é sua posse. E tá aqui, olha, sua. Fechou? Peguei, Miguel, tá ficando extremamente bisurado esse português aí. Vamos por terceiro tipo aqui de pronome, que é o demonstrativo. O que que ele faz, Miguel? Cara, o próprio nome aqui tá nos dizendo, tá? Ele demonstra algo, ele mostra algo para alguém. Ele indica de maneira mais precisa, seja no espaço, tempo ou situação. Isso que a gente vai ver com mais detalhe depois. Mas, a grosso modo, você tem que ficar atento que ele mostra algo ou demonstra algo de alguém ou para alguém aí. E são só esses aqui, olha. Este, esta, deixa eu até grifar aqui para não perder. Este, esta, esse, essa, aquele, aquela, e os plurais também, tá? Pode ver que é sempre singular e plural. E essa parte aqui, Miguel, é para a gente saber que este, esta, a gente usa sempre para quando está próximo do falante. Por exemplo, este controle está próximo de mim, que estou falando. E esse, com S aqui, olha, é distante de quem está falando. Vamos supor que esse controle está com você aí. Aí eu falo, esse controle é funcional, por exemplo. E o aquele é para quando está distante de mim e de você, está próximo de uma terceira pessoa. A gente fala, aquele controle é funcional, tá? Então, só adiantando o tópico que vamos ver depois, perfeito? Mas você tem que sair sabendo aqui, ó, dessa primeira parte, só isso aqui. Quais são os pronomes demonstrativos? E aqui tem exemplo, olha. Este é meu livro. Igual eu falei, se eu estou com um livro perto de mim aqui, este é meu, com T, tá? Se está com você, eu falo esse livro é seu. E esse aquele? É quando eu estou te falando que lá tem um carro bonito. Olha, aquele carro é bonito. Nós dois estamos olhando para lá, perfeito? É justamente o que eu estou falando aqui, olha. O que eu estou especificando aqui, beleza? Então, segue as regras dos pronomes demonstrativos. Aqui a gente está avançando um pouquinho mais logo de cara. Talvez você não pegue aí no primeiro momento, ou talvez pegue, tá? Tem muita gente bem comprometida aí em ser aprovado. E certamente você, que é do pelotão mapeado, está comprometido. Então vamos pegar aqui, vou detalhar o que eu falei ali, tá? Segue as regras do uso dos pronomes demonstrativos. Uso correto dos pronomes demonstrativos, que a gente viu ali em cima. Estes pronomes são usados para indicar uma relação de um termo com outros, tanto no tempo, quanto no espaço, ou até mesmo no texto. Eu te falei dessa relação de espaço, tá? Este controle está nesse espaço aqui. Se está com você, é esse controle, tá? Então tem que ficar atento a esse tópico aí, que é relacionado ao espaço, perfeito? Espaço. Mas também ele pode ser relacionado ao tempo ou ao texto. Vou te mostrar aqui logo mais. Em relação ao tempo, olha só, a gente pode usar o este para quando a gente está falando de algo agora, no presente. Por exemplo, este mês faremos compra. Este mês agora, tá? Então a gente usa este com T, perfeito? Cara, esse bizu aqui é só no nosso curso e olha que tá sensacional, cara. E olha que eu tô disponibilizando para muita gente esse curso aqui que só tá o ouro. Isso aqui cai em prova, tá? E o esse com S aí, Miguel? Ele refere-se a um passado. Eu gosto de usar aqui, olha, SS passado, tá? Para lembrar aí, beleza? Então, se eu falar assim, olha, esse ano que passou foi muito bom. Eu tô falando de um passado. Se a gente coloca aqui este, tá errado. Vai errar a questão, tá? Porque é esse pronome demonstrativo correto neste caso aqui, quando eu tô me referindo a algo no passado. Beleza? Fica esse SS aqui como bizu para você. Sempre direto ao ponto, bora lá. E o aquele? Para um passado bem distante. Então, olha, o naquele ano em que viajamos foi incrível. Pô, Miguel, mas não é aquele que está aí. Sabe o que está aqui, garoto? Está o em mais o aquele que forma o naquele, tá? Depois a gente vai ver isso aí com calma. Você vai ver que é bem de boa. Mas temos o pronome demonstrativo aqui, olha. Aqui, naquele ano que viajamos, em que viajamos foi incrível, faz muito tempo. Então é um passado distante, tá? Usa-se o aquele. Perfeito? Então a gente viu essa relação do pronome demonstrativo no tempo. A gente viu também, que eu já usei o exemplo ali, no espaço. E no texto, Miguel, como é que funciona? Mais ou menos da mesma maneira, olha só. O este com T refere-se a algo que será mencionado, tá? Então, ou seja, para o futuro, beleza? Olha só, estes são os parlamentares, Davi e Pedro. Pode ver a quem o pronome está se referindo aqui, olha, está depois dele, concorda?
no texto aqui mesmo, olha, o Davi e Pedro está depois do este. Então a gente usa este com T. Em contrapartida, o esse, com 2 S's, é para algo que já foi mencionado. Olha só, comer é bom. Esse é meu hábito. Qual hábito? Esse antes aqui, olha, que a gente falou, tá? Então usa-se o esse com SS, perfeito? Já comenta aí o que você está achando da aula, se está bem explicada, se está simples, que é o que eu quero passar aqui, beleza? Que aí me motiva a produzir mais aulas ainda. E o aquele, Miguel? Ele tem um bizuzinho aí. Eu tô parando bastante aqui porque isso aqui é importante para a prova também, tá? O aquele, em relação ao texto, ele relaciona elementos já mencionados na fala ou na escrita, sendo que aquele indica o mais distante e este o mais próximo. Então, sempre que a gente usar o aquele, vai ter o este também junto. Vou te mostrar aqui, olha, no detalhe, até um pouquinho embaixo, para ficar mais bisurado ainda. Foca só aqui. Na sala de aula, há 2 alunos que se destacam, Pedro e Marcos. Tem esses 2 alunos, o Pedro e o Marcos. Este, por seu jeito introvertido, extrovertido, e aquele, pelo seu jeito mais educado. E eu te pergunto aí, quem é o extrovertido e quem é o educado? Cara, leia aqui a definição, olha, não tem erro. Este, que é o mais próximo, ele é extrovertido, e aquele, que é o mais distante, que é o Pedro, é o educado, tá? Então, no texto, a gente usa estes pronomes demonstrativos dessa maneira. Pegou a visão? Tá bisurado aí? Justamente, tá aqui, olha, esse pronome ajuda a evitar a ambiguidade, de fato é, tá? Porque se não tivesse essa regrinha aí, quem ia ser o extrovertido, quem ia ser o educado? A gente nunca ia saber, tá? Então fica esse bizu aí, e deixa eu ver quanto tempo de aula que deu aqui, olha, deu 20 minutinhos. Nas próximas aulas a gente vai ver os demais pronomes, tipos de pronomes que tem mais, tá? E até o mais importante, que é esse aqui, olha, pronome relativo. Cara, tem prova que só esse pronome, 3 questões, tá? Dependendo da quantidade de questões de português. Então, ele é o mais importante, é um dos tópicos mais importantes de todo o português. É pronome relativo. A gente vai ver na próxima aula. Já comenta o que você está achando da aula aí, cara, se ficou bisurado. Você já sabia ou não do que eu passei aqui, dos bizus extras que eu passei aqui. Sucesso e até mais.